Tudo bem com você? Me chamo Leonardo Silva e faço parte do programa espírita Espiritismo em Foco com Leonardo Silva e Luiz Borges. Estamos de volta fazendo mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13, item 9 e 10. A caridade moral e a caridade material. Vamos trazer algumas reflexões dentro do tema. Um tema bem propício para o período que estamos vivendo hoje. E eu vou ler, para não perder nenhuma vírgula das palavras do nosso irmão, que foi um espírito protetor, que trouxe essa mensagem para nós, lá em Bordeaux. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda a religião e toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais haveria ódio, nem ressentimento. Direi ainda, não mais pobreza. Portanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Isso é o item 9. Vamos lá no item 10. Item 10. Meus amigos, há muito dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo do necessário, se não tenho nem mesmo o necessário? E ele continua: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamento, por palavras e por ação. Por pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condição de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavra, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que os são desesperados, que estão desesperados, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos disseram, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. O interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós dizemos que não podemos praticar a caridade por não ter uma condição financeira favorável. Temos a consciência, enquanto espírita, enquanto cristão, que precisamos, da caridade material, que é o alimento, o dinheiro, o vestuário. E nós espíritas praticamos isso fazendo a campanha do quilo, campanha do pedágio, angariando fundos para auxiliar pessoas menos afortunadas do que nós, E nós podemos levar o alimento, o donativo necessário para aquela criatura. Porque somos espíritos encarnados, ainda precisamos, do alimento, como falei, da roupa, do medicamento. Então a caridade material, ela é bem vista. E nessa pandemia estamos vendo muito esses trabalhos na caridade material. Eu vou deixar uma pergunta aqui e vocês mentalmente vão responder e no final a gente responde, Qual é a caridade mais fácil de ser praticada? A caridade moral ou a caridade material? No final a gente diz a resposta lá no finalzinho. E o interessante é que Kardec ele questiona os espíritos no Livro dos Espíritos. Como entendia a caridade de Jesus?
E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós, espíritas, dizemos que é o BIP espírita, né? Então, benevolência para com todos, ser bom para todos, indistintivamente. Está lá a benevolência. Indulgência, respeitar as opiniões dos outros, né? Luiz, ele foi bem feliz em um dos seus vídeos quando ele fala que antes ele falava, não, a verdade tem que ser dita, tal. E ele escutou uma mensagem do nosso irmão Francisco Canto Xavier que disse: se a sua verdade for magoar alguém, fique para você. Se você não puder ajudar com sua verdade, fique para você, né? Então estamos vendo que nesses tempos nós não estamos sendo indulgentes, não estamos respeitando o outro, porque o outro tem uma outra crença religiosa, porque o outro acredita em tal político ou não, né? E nós não somos indulgentes para com eles. E perdoar, meus irmãos, uma palavra pequenininha, mas que muito mal fazemos. Perdoar. E perdoamos da seguinte forma: eu te perdoo, mas não quero te ver mais aqui. Eu te perdoo, mas quero que você morra. Perdoamos assim, infelizmente. Então Jesus, ele via na caridade a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Aí vamos falar agora sobre a caridade material. É aquela caridade que eu tiro do meu bolso R$1 e dou para aquela criatura que está mais necessitada do que eu. É aquela que passa batendo a minha porta e eu pego 1 quilo de alimento e dou para aquela criatura. Caridade moral. Eu vou trazer uma história verídica que aconteceu comigo lá no começo, quando eu adentrei a doutrina espírita. Eu frequentava o Centro Espírita Damião de Westner. Ele é localizado lá na Miroeira, ali já é quase Santa Casa, quem conhece, Paulista, Pernambuco. E lá existe um hospital da Miroeira, o antigo hospital dos leprosos, né? E quando a gente começou a fazer o trabalho nesse centro, aos domingos nós íamos levar o sabão amarelo, o metiolate, alimentos, fralda descartável para aqueles pacientes que estavam lá abandonados por sua família. Porque quando você vai lá para Jesus, nós vamos ver também que naquele período as pessoas que tinham a hanseníase, a conhecida lepra, eles eram abandonados por seus familiares. E nesse hospital acontecia isso. Eles eram abandonados e dentro do hospital existiam casas onde eles eram acolhidos e moravam lá até o seu desencarne. E eu, na minha ignorância, quando falo ignorância, falta de conhecimento, adentrando a doutrina espírita, e cheio de problema, muito novo, né? Desempregado não. Eu estava em busca do primeiro emprego, né? E para mim era um problema, por não ter um emprego, era um problema porque eu queria ter um dinheiro para comprar X coisa, eu não tinha. Então, o jovem ele tem muito problema, né? Pensa ter muito problema. Mas quando ele vai ganhando a maturidade, esses problemas vão se diluindo. E eu imaginava que eu estava indo levar alguma coisa para aquelas criaturas que estavam ali. Como falei, o sabão, né? O alimento, a fralda e tal. Só que cheguei um dia lá e tinha um senhor lá. Ele não tinha os membros, não tinha os braços, nem tinha as pernas. E eu pude presenciar uma conversa dele com o dirigente do trabalho que estávamos fazendo naquele momento, que era das doações. E ele perguntou: meu amigo, como você está? E aquela criatura cheia de chagas, sem os braços, sem as pernas, abriu o maior sorriso, um sorriso mais bonito que até hoje eu não vi em ninguém, e disse: estou bem, graças a Deus. Meu irmão, meus irmãos, naquele momento eu vi que eu não tinha nenhum problema. Meus problemas caíram pelo chão, eu fiquei envergonhado. E aquele dirigente olhou para aquela criatura e disse: meu irmão, você é muito resignado. Se formos lá no Evangelho, né, quando fala-se de dores, os espíritos superiores, Jesus fala que nós deveríamos passar pelas dores com resignação.
E aquela criatura disse: meu irmão, se eu estou passando por isso hoje, com o conhecimento que tenho do Espiritismo, o acaso não existe. Então, por algum motivo eu estou passando por isso. Mas tenho a consciência de que quando passar para um outro plano, essas dores, esses sofrimentos diminuirão muito. Porque meu espírito está sendo burilado neste plano. Então eu vi que eu não tinha problema, meu irmão. Nesse momento, estamos conversando, vocês estão nas suas casas, nos seus trabalhos, né? E neste mesmo momento, pessoas não se alimentaram, pessoas estão lutando pela vida nos hospitais, pessoas estão nas penitenciárias sofrendo, nos manicômios, embaixo das marquises. O nosso problema, meus irmãos, é porque existem dois entraves para a nossa evolução: o orgulho e a vaidade. Somos muito orgulhosos. Mas vamos voltar a essa caridade material. Então, eu dando um quilo de alimento ou um dinheiro, eu estou praticando a caridade material. Muito legal essa prática. Mas existe uma caridade chamada caridade moral, que não vai requerer um centavo. Ela só vai querer um pouco de paciência, um pouco de tempo, benevolência e indulgência. É o ceder o ouvido, é dar o assento àquela criatura que está fisicamente mais esgotada do que eu, ao idoso, à gestante. Quem nunca passou aqui numa fila de banco, loteria, supermercado, e a criatura que estava à sua frente ou atrás contou sua vida em alguns minutos? E você poder ajudar dando aquela palavra de incentivo, de apoio. Quantos, meus irmãos, tiraram a sua própria vida porque não teve aquela criatura, aquele amigo, aquele irmão, aquele parente que falou: meu irmão, tem calma, que tudo vai dar certo. Caridade moral. Não custa nada, só um pouco de tempo, de boa vontade. Podemos auxiliar as pessoas. Aquela pergunta que eu fiz lá no princípio: qual é a caridade mais fácil de ser praticada? A que eu tiro R$1 do meu bolso ou aquela que eu cedo o ouvido para aquela criatura que está desesperada? Atendimento fraterno em nossas casas espíritas. Pessoas que se predispõem a escutar a dor do outro. Muitas vezes só ouvir e aquela criatura tira 1 tonelada de peso de suas costas. Pensemos nisso. Quantas criaturas nesse momento, devido ao isolamento social, devido à solidão, pensam em tirar a sua vida? Meus irmãos, nós hoje temos a tecnologia em nossas mãos. Eu posso passar um WhatsApp, o mensageiro, não é? Instagram, Facebook, fazer uma ligação telefônica, mandar uma mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite, de bom ânimo, de confiança, de esperança para aquele que sofre. Muitas vezes a criatura está sofrendo do nosso lado e nós não temos os olhos para ver, como pede o nosso Mestre Jesus, e nem ouvido para escutar. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco, a nos auxiliar nesses dias de turbulência. Mas eu deixo para vocês uma passagem de Jesus quando ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós. Até o próximo vídeo, na sua santa e divina paz. Até mais.